Disciplina de Direito e Sociedade 3. Professor especialista Antônio de Pádua Cortez Moreira Júnior. Alunos: Emanuel Bezerra de Araújo, Luciana Silva Melo, Rosiana de Fátima Costa Santos Souza, Carlos Mateus Garcês Teixeira, Fabiana Cristina Ferreira Lopes e Francinete de Jesus Costa Dutra. O princípio do devido processo legal versus direito penal do inimigo. Uma breve análise da dicotomia dos princípios entre os filmes Os 7 de Chicago e 21 de Julho. Ambientada nos Estados Unidos no ano de 1968, o filme Os 7 de Chicago, dirigido por Aaron Sorkin, aborda um protesto inicialmente pacífico que se transformou em um palco de violento confronto com a polícia. 7 pessoas foram acusadas pelo governo dos Estados Unidos de conspiração, pois eram contra a permanência das tropas americanas na Guerra do Vietnã. Grupos distintos se uniram nas ruas para protestar naquela época. Hippies, negros, homens, mulheres, uniões estudantis, entre outros, durante a Convenção Nacional do Partido Democrata. O julgamento dos 7 acusados teve grande repercussão pública, com gritos e vozes que marcaram épocas. E ao levarmos para a nossa atualidade em plena pandemia, podemos associar também ao grande protesto ocorrido nos Estados Unidos em 2020, o movimento chamado de Black Lives Matter, contra a justiça social, opressão, racismo, política, injustiça e privação de direitos. Para o entendimento das fundamentações que iremos descrever, temos ainda o filme 22 de Julho, retratado em Oslo, na Noruega. Trata-se de um rapaz chamado Anders Breivik, que tinha como ideia extremista acabar com o multiculturalismo. Foi acusado e julgado por unanimidade pelos crimes cometidos. Ele foi responsável pelo assassinato de 77 pessoas em um duplo atentado. O primeiro deles foram os disparos ocorridos contra um acampamento de jovens na ilha de Utoya, e o segundo com explosões orquestradas 2 horas depois do massacre da ilha, onde atingiu um prédio. Criminalmente insano, foi condenado a tratamento psiquiátrico, pois, segundo uma junta de psiquiatras, sofria de esquizofrenia paranoide e que o mesmo teria sofrido um choque psicótico. As histórias retratadas nos filmes acima e descritos nos remete a pontuar que os acontecimentos ocorridos na época são tão recentes e que demonstram a relação do direito dos indivíduos de forma individual. Com base na visão dos filmes, a ideia belicista do direito penal, podemos aferir que, não obstante defender uma política criminal cimentada em uma política social, o direito penal incide sobre o facto, e é pela prática de um facto que o ser humano é responsabilizado, devendo no cumprimento da sanção a ter-se a reinserção daquele na sociedade para que não volte a delinquir. Valente 2010. Nesta base, não bastante, alguns doutrinadores consideram que se um ser humano que não é capaz de se reger pelo direito deve ser expulso da sociedade. Para eles, o delinquente perde o estatuto jurídico-político de cidadão ou a condição de pessoa dotada de direitos, liberdades e garantias. Conforme busquemos adiante, segundo Valente 2010, assim como com o fim pretendido com a punição ou através da retribuição jurídica e material, existe a prevenção geral positiva, que é a reintegração do bem jurídico ou a reafirmação da força jurídica na norma jurídica, afetada com o comportamento negativo humano. Afirmação positiva da ameaça com a certeza de aplicação de uma pena. Aplicações às atribuições cabe também ao Estado, que não aplique a justiça como o ser humano aplicaria por meio da vingança. Pontuamos também que no filme Os 7 de Chicago não foram garantidos aos réus o princípio de devido processo legal.
Neste caso, podemos indicar que houve forte influência do direito penal do inimigo, pois foram impedidos de qualquer garantia e benefícios. Não todos, mas muitos deles foram cerceados. Observada de forma contrária, no filme 22 de julho, apesar do crime cometido e da violência extremista expressada, a forma qual o extremista norueguês fora tratado foi diferente, pois teve o princípio do devido processo legal garantido com as suas devidas etapas formais previstas em lei. Quando delitos como roubos ou furtos são realizados dentro da comunidade onde se inserem os grupos, a penalidade é aplicada como mortes, dilacerações, tiros em parte do corpo, são uma das formas de julgamento dos réus, uma nova teoria do inimigo do Estado, ou seja, sem nenhuma aplicabilidade clara da lei. Portanto, as histórias aqui apresentadas são fatos e atos reais cometidos entre os anos de 1968 e 2001, muito atuais e existentes para os nossos dias. Os princípios constitucionais numa a dupla proteção ao sujeito ou a falta dela no âmbito material e formal, a forma que o indivíduo recebe, as condições de ampla defesa, cerceamento de defesa ou contraditório. E ainda pontuamos que caso os casos fossem julgados pelo conteúdo executado, sem os direitos legalmente positivados poderiam ter outras perorações. Enfim, fica claro a dicotomia entre como se deu o julgamento do filme Os Sete de Chicago e o filme 22 de julho. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 4.